As artes marciais mais conhecidas em todo o mundo são, sem dúvida alguma, o Kung Fu, o Karatê, o Judô, o Krav Maga, o Jiu-Jitsu, o Muay Thai e o Aikido, também Taekwondo, entre outras. Mas, mesmo que as principais técnicas utilizadas nos dias de hoje por grande parte das pessoas que resolvem estar nesse mundo da luta tenham como referência esses grandes exemplos asiáticos, eles, nem de longe, são as únicas modalidades de artes marciais. O mundo está repleto de técnicas diferentes e pouco conhecidas, oriundas de todas as partes do mundo. A questão é que, em algumas delas, a coisa pode ficar feia para o lado do perdedor. Então, se você quer conhecer mais sobre esse universo underground das artes marciais, vem comigo. Eu sou o Poco, o sétimo filho, e você vai conhecer a partir de agora os modelos de luta mais bizarras que existem por aí, sendo alguns deles até mesmo precursores de grandes sucessos, como o boxe. Mas ei, vai encarar? Rough and Tumble. Para aqueles que nunca pararam realmente para pensar a respeito, as artes marciais nada mais são do que um conjunto de técnicas de luta individual, com grande parte deles voltado para o desenvolvimento da habilidade de defesa pessoal, com ou sem o auxílio das chamadas armas brancas. Tudo isso com muito equilíbrio e uma infinidade de regras de execução. Mas, e se eu te disser que as coisas nem sempre foram assim? Famosa nos Estados Unidos durante o fim do século XVIII, o chamado Rough and Tumble, conhecido como uma espécie de luta desordenada, é o que podemos chamar de avô bizarro do boxe, apesar de muitos já considerarem as lutas como a de MMA agressivas e completamente sangrentas. Acredite, nada se compara a essa antiga técnica, se é que nós podemos chamá-la assim. Mas vamos lá. Segundo o que conseguimos encontrar ao seu respeito, o Rough and Tumble foi, por muito tempo, uma espécie de boxe de rua, sem qualquer tipo de equipamento de proteção, como as luvas ou mesmo regras para estipular limites. Quase como um clube da luta da vida real, na qual as pessoas simplesmente entram em uma briga por livre e espontânea vontade e decidem que tudo bem baterem uns nos outros, morderem ou se arranharem até que o seu adversário fique completamente debilitado. Uau! Para você ter uma ideia melhor do nível da agressividade do Rough and Tumble, enquanto o máximo que se pode fazer em uma luta de boxe é aplicar um nocaute em seu concorrente, o foco daqueles que lutavam essa arte marcial bizarra no passado, que também podia ser chamada de Gujin, era conseguir desfigurar o oponente o máximo possível. E nessa hora valia tudo, inclusive cortar parte do corpo do adversário, lixar os seus dentes para causar mais dano na hora de morder e, em sua ação de ouro mais consagrada, arrancar o olho do seu oponente. Dá para acreditar nisso? De certa forma, as pessoas daquela época demonstravam um alto grau de interesse quanto à brutalidade, e a arte marcial continuou em vigor entre os séculos XVIII e XIX. Que gosto! Batai Ryat. Mais uma técnica a ter o seu auge entre os séculos XVIII e XIX. A chamada Batai Ryat ganhou força no seu tempo graças à sua grande utilidade. Aparentemente, o estilo irlandês ganhou força graças aos camponeses locais, que, proibidos de usar armas de fogo e com constantes invasões, acabaram tendo que encontrar uma outra forma para combater e resistir à força britânica. Acontece que, diferente do que é aplicado na maioria das artes marciais nos dias de hoje, o Batai Ryat não desfrutava de uma técnica de mão livre. Em suas performances e ataques, as pessoas usavam uma espécie de
bengala para lutar contra os seus oponentes. Esse preparo era feito utilizando um objeto comum para o seu povo e foi bastante usado durante a sua revolta, possibilitando que todos eles fossem capazes de partir para a briga, caso fosse necessário. No final das contas, o destaque dessa arte marcial foi tão grande para o seu povo que basta uma pesquisa básica para você se deparar com diversas gravuras retratando a revolta daquele período. Todos armados com seus cajados e prontos para dar o primeiro golpe rumo à sua liberdade, até mesmo quando os seus inimigos portavam algum tipo de arma de fogo em suas mãos. Uma ousadia e tanto, você não acha? O fato é que, apesar de ter tido seu auge durante a revolta dos irlandeses, a técnica tem reacendido as suas chamas nos últimos anos. Os seus ensinamentos podem ser encontrados em alguns clubes ao redor do mundo, como no Canadá e na Irlanda. Para remeter a essa arte marcial de mais de 500 anos, grande parte desses locais tenta ser o mais fidedigno possível, utilizando os tradicionais bastões de madeira com a cabeça bulbosa chamados de shillelagh como a sua ferramenta de ensino. No geral, podemos dizer que essa técnica, que surgiu lá pelo século XVI, muito antes do seu principal destaque, é uma espécie de mistura de métodos mais conhecidos como a esgrima, o boxe e a luta, e o seu método estava tão enraizado em seu povo que lá pelos anos 1800, tal arte marcial chegou a ser ensinada nas escolas irlandesas. Agora, para falar a verdade, é muito bom ver uma técnica centenária como essa ganhar vida novamente, é ou não é? Bakon. Conhecida como Bakon ou Bakon, essa arte marcial peruana é um tanto quanto excêntrica, principalmente quando levamos em conta o seu objetivo final. Considerado uma arte híbrida graças ao seu estilo misto, que varia entre as técnicas do jiu-jitsu e as lutas de rua, o método foi criado bem no começo dos anos 1980 por um homem chamado Roberto Puig Bessada, um ex-militar e ex-lutador de rua bem determinado e metódico. Afinal, já no início da sua criação, ele acabou escrevendo um livro sobre o método, descrevendo detalhadamente os princípios da sua arte marcial. A grande questão dessa arte marcial é que, por misturar técnicas de lutas de rua bastante conhecidas em bairros perigosos de Lima, no Peru, o seu objetivo, daqueles que o executam, acabam sendo um tanto quanto violentos. O que é, em suma, exatamente o que essa arte marcial propõe. Segundo os seus ensinamentos, ao entrar em um combate, o seu objetivo deve ser claro e simples: matar a sua vítima, ou ao menos ser capaz de incapacitá-la o mais rapidamente possível. Vendo por esse lado, vamos dizer assim, não espere por aqueles soquinhos desperdiçados no ar ou mesmo aquela enrolação entre um ataque e outro. O objetivo aqui é um só: matar ou morrer. Além disso, outra curiosidade bem adversa em seu método é que, além de poder ser feito corpo a corpo sem o auxílio de nenhuma ferramenta, armas também são usadas nessa modalidade. Mas como você pode estar imaginando agora, tudo isso acaba sendo feito de forma sorrateira, na qual um ou outro oponente acabam escondendo suas armas para na hora do ataque final. Agora, me diz aí, você acha que essa ação sorrateira é golpe sujo ou quá? Dambe. Praticada em peso pelo povo Hausa, ao norte da Nigéria, e em alguns outros pontos do mundo, como o Chad e Níger, a arte marcial africana tem uma história secular nas costas e uma infinidade de curiosidades ao seu respeito, além da prática um tanto quanto bizarra. Apesar de ser bastante associada ao boxe, o dambe conta com algumas características únicas e bem específicas, tais como a utilização de apenas uma mão durante o combate, além das pernas para realizar os chutes e, digamos que, algumas dedadas livres nos olhos. Mas não pense que as estranhezas acabam por aqui. Ao ver as imagens
de algum dos seus combates, é possível ver que os seus braços principais estão envoltos em uma espécie de corda. Exatamente isso. Acontece que, antes de começar a luta, ambos os adversários cobrem o seu braço principal com um cordão muito bem apertado. Para você ter uma ideia de como isso era feito no passado, além de enrolar os braços com corda, os lutadores também tinham a permissão de cobrir os seus membros com uma espécie de resina e vidro quebrado, além de correntes trançadas em sua perna para proteger e, ao mesmo tempo, intensificar os seus golpes. Não dá para saber se muita gente saía vivo disso não, viu, gente? Mesmo com as suas peculiaridades bizarras, existe uma certa organização durante os combates do Dumb. Graças a Deus. Bem diferente dos demais que vimos até agora, muito parecido com o que é feito no boxe tradicional, o Dumb é realizado em 3 rounds, vencendo aquele que for capaz de fazer com que o seu oponente caia no chão. No passado, essa arte marcial era utilizada para preparar os jovens e os ganhadores mostravam estar preparados para ir para a guerra e lutar pelo seu povo. Bem, depois dessa, se não tivesse preparado, podia desistir e ficar em casa. No entanto, atualmente, apesar de atrair um grande grupo de torcedores locais, a vitória serve muito mais como uma espécie de status e honra, permitindo que o ganhador possa ostentar a sua posição por aí. O Kishitao. A maioria das artes marciais que conhecemos são rondadas de história e passado. Mas é preciso dizer que, mesmo com uma resistência gigantesca a tudo aquilo que é novo, modelos de lutas diferentes continuam a surgir em todo o mundo, e um deles é o Kishitao. Criada por George J. Lepine no ano de 2002, no Canadá, essa recém-criada técnica se baseia em métodos mais tradicionais e antigos como o judô, o taekwondo e, principalmente, nas técnicas ancestrais da Plains Indigenous Warfare, que significa literalmente guerra indígena das planícies. E, segundo o próprio site da arte marcial, tudo é feito utilizando movimentos básicos, porém bastante efetivos e agressivos, que demonstram a essência do passado atrelado às táticas do presente. No geral, a sua grande inspiração é, de fato, a sua ascendência indígena e a perpetuação das antigas artes marciais com um pequeno toque de modernidade. Nesse processo, mesmo que o combate corpo a corpo seja o seu ponto forte, também são utilizados porretes de guerra e facas antigas, o que dá um toque único para a modalidade. As ferramentas extras vêm direto do Plains Cree e, entre elas, algumas mais excêntricas, são o Tomahawk, a lança e a clava de guerra, que só são permitidas durante o treinamento avançado. O curioso é que, mesmo contando com algumas armas em seu repertório, as principais lições trazidas pelo Kishitao são a defesa própria, o respeito e o autocontrole. No final das contas, existem muito mais artes marciais do que aquelas que são conhecidas comumente pela maioria das pessoas. E se você gostou desse tema, saiba que existem muito mais para a gente comentar. Então, deixa aqui o seu comentário, diz pra gente quais são as técnicas mais bizarras que você achou do nosso vídeo e também se você quer conhecer mais, ou seja, a parte 2 deste aqui. Até a próxima!